Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em todas as épocas, em todas as culturas, as vestes não foram apenas uma proteção contra o clima ou uma expressão de pudor, ou ainda um adorno, mas além disso, sempre foram um sinal de algo que afeta mais profundamente o indivíduo e a sociedade. Podem exprimir origem, ofício, extrato social, gosto artístico. As roupas utilizadas pelos ministros sagrados nas celebrações litúrgicas são derivadas das vestimentas gregas e romanas. Nos primeiros séculos, a forma de vestir das pessoas de uma determinada classe social foi também adotada para o culto cristão, e esta prática foi mantida na Igreja mesmo após a paz de Constantino. Como contado por alguns escritores eclesiásticos, os ministros sagrados usavam suas melhores roupas, provavelmente reservadas para a ocasião. Enquanto que na antiguidade cristã as vestimentas litúrgicas diferiam das de uso cotidiano, não pela forma particular, mas apenas pela qualidade dos tecidos e decoração particular, no curso das invasões bárbaras, os costumes, e com eles também a forma de vestir dos novos povos, foram introduzidos no Ocidente, levando à mudança na moda profana. A Igreja, ao contrário, manteve essencialmente inalteradas as roupas usadas pelos sacerdotes nos cultos públicos. Foi assim que as vestimentas de uso cotidiano acabaram por se diferenciar das de uso litúrgico. Na época carolíngia, finalmente, os paramentos próprios de cada grau do sacramento da ordem foram definitivamente definidos, assumindo a aparência que conhecemos hoje. Além das circunstâncias históricas, os paramentos sacros têm uma função importante nas celebrações litúrgicas. Primeiramente, o fato deles não serem usados no cotidiano, tendo assim um caráter cultual, ajuda-nos a romper com o cotidiano e suas preocupações, no momento da celebração do culto divino. Além disso, as formas largas das vestes, como por exemplo da casula, põem em segundo plano a individualidade de quem as veste, enfatizando seu papel litúrgico. Pode-se dizer que a ocultação do corpo do ministro sob as vestes, em certo sentido, despersonaliza-o, removendo o ministro celebrante do centro para revelar o verdadeiro protagonista, Jesus Cristo. De acordo com a Inscrição Geral sobre o Missal Romano, na Igreja, que é o corpo de Cristo, nem todos os membros desempenham a mesma função. Esta diversidade de funções na celebração da Eucaristia manifesta-se exteriormente pela diversidade das vestes sagradas, que por isso devem ser um sinal da função de cada ministro. Importa que as próprias vestes sagradas contribuam também para a beleza da ação sagrada. As vestes usadas pelos sacerdotes, os diáconos, bem como pelos ministros leigos, são oportunamente abençoadas antes que sejam destinadas ao uso litúrgico, conforme rito descrito no ritual romano. A alva é a veste sagrada comum a todos os ministros ordenados e instituídos de qualquer grau. Ela será cingida à cintura pelo símbolo, a não ser que o seu feitio o dispense. Antes de vestir a alva, põe-se o amito, caso ela não encubra completamente as vestes comuns que circundam o pescoço. A alva não poderá ser substituída pela sobrepeliz nem sobre a veste talar, quando se deve usar casula ou dalmática, ou quando, de acordo com as normas, se usa apenas a estola sem a casula ou a dalmática. A não ser que se disponha de outro modo, a veste própria do sacerdote celebrante, tanto na missa como em outras ações sagradas, em conexão direta com ela, é a casula, ou planeta sobre a alva e a estola. A veste própria do diácono é a dalmática, sobre a alva e a estola. Contudo, por necessidade ou em celebrações menos solenes, a dalmática pode ser dispensada. Os acólitos, os leitores e os outros ministros leigos
podem trajar alva ou outra veste legitimamente aprovada pela Conferência dos Bispos em cada região. A estola é colocada pelo sacerdote em torno do pescoço, pendendo diante do peito. O diácono usa a estola a tiracolo sobre o ombro esquerdo, prendendo-a do lado direito. A capa de asperges, ou pluvial, é usada pelo sacerdote nas procissões e outras funções sagradas, segundo as rubricas próprias de cada rito. Quanto à forma das vestes sagradas, as conferências dos bispos podem definir e propor à sé apostólica as adaptações que correspondam às necessidades e costumes da região. Na confecção das vestes sagradas, podem-se usar, além dos tecidos tradicionais, os materiais próprios de cada região e mesmo algumas fibras artificiais que se coadunem com a dignidade da ação sagrada e da pessoa, a juízo da Conferência dos Bispos. Convém que a beleza e nobreza de cada vestimenta decorram não tanto da multiplicidade de ornamentos, mas do material usado e da forma. Os ornamentos apresentem figuras ou imagens ou então símbolos que indiquem o uso sagrado, excluindo-se os que não se prestam a esse uso. As diferentes cores das vestes sagradas visam manifestar externamente o caráter do mistério celebrado e também a consciência de uma vida cristã que progride com o desenrolar do ano litúrgico. Com relação à cor das vestes sagradas, seja observado o uso tradicional, a saber, o branco é usado nos ofícios e missas do tempo pascal e do Natal do Senhor. Além disso, nas celebrações do Senhor, exceto de sua paixão, da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos, dos santos não mártires, nas solenidades de todos os santos, 1º de novembro, de São João Batista, 24 de junho, nas festas de São João Evangelista, 27 de dezembro, da Cátedra de São Pedro, 22 de fevereiro, e da Conversão de São Paulo, 25 de janeiro. O vermelho é usado no domingo da Paixão e na sexta-feira da Semana Santa, no domingo de Pentecostes, nas celebrações da Paixão do Senhor, nas festas natalícias dos apóstolos e evangelistas e nas celebrações dos santos mártires. O verde se usa nos ofícios e missas do tempo comum. O roxo é usado no tempo do Advento e da Quaresma. Pode também ser usado nos ofícios e missas dos fiéis defuntos. O preto pode ser usado onde for costume, nas missas dos fiéis defuntos. O rosa pode ser usado onde for costume nos domingos Gaudete, o 3º do Advento, e Letare, 4º da Quaresma. Em dias mais solenes podem ser usadas vestes sagradas festivas ou mais nobres, mesmo que não sejam da cor do dia. No que se refere às cores litúrgicas, as conferências dos bispos podem determinar e propor à sé apostólica adaptações que correspondam às necessidades e ao caráter de cada povo. As missas rituais são celebradas com a cor própria, a branca ou festiva. As missas, por diversas necessidades, com a cor própria do dia ou do tempo, ou com a cor roxa, se tiverem cunho penitencial. As missas votivas, com a cor que convém à missa a ser celebrada, ou também com a cor própria do dia ou do tempo. Caro internauta, obrigado pela sua audiência. Foram 40 programas até este. Desejo-lhe muita vida, muita saúde e muita paz, e que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos proteja. Mysterium Fidei Mortem tuam annunciamus Domine et tuam resurrectionem